É um grande prazer hoje nós abrirmos essa reunião, que é uma reunião conjunta do Comitê de Economia e do Comitê de Contencioso e Arbitragem do IBRAC, e a gente tem um prazer muito grande de receber o Guilherme Rezende, que provavelmente eu acho que o Guilherme ele é top 5 de participação em eventos do IBRAC. Então, se a gente pegar tantas vezes que o Guilherme participou em seminário, webinar, grupo de trabalho, o que seja, eu acho que realmente, Guilherme, você está lá no top 5, se brincar, top 3. Então, eu acho que a gente não pode deixar de enfatizar o quão esse tipo de diálogo que você estabelece com o IBRAC, que é a sociedade civil, o quão isso é importante, né? Então, nas suas atividades no Departamento de Estudos Econômicos, o seu trabalho sempre foi, obviamente, na atuação dos casos, mas também com os estudos setoriais, e isso dá previsibilidade, dá segurança jurídica, que é muito importante para os agentes econômicos. E esse estabelecimento de diálogo também é relevantíssimo. A gente, como advogado, a gente se insere nos temas econômicos, né? E a gente fala utiliza todos os conceitos econômicos de maneira muito livre. Então, a gente acha que, como advogado, está tudo bem, a gente se meter na economia, tudo. Mas quando a gente vê um economista no STF, realmente causa muito curiosidade. Então, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. E com isso eu vou passar a palavra para Juliana, que vai fazer sua apresentação. Guilherme, também queria muito agradecer sua presença, ter aceito o convite de participar desse bate-papo aqui conosco, do Comitê de Contencioso e Arbitragem do IBRAC, também com a Fabi, do Comitê de Economia. É uma honra recebê-lo. Estamos curiosos aí para esse bate-papo e para o que vai vir. Eu vou passar primeiro para a Fabi aí também, para ela cumprimentá-lo, e daí a gente entra aqui no bate-papo. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Um prazer, um agradecimento, Guilherme, por ter aceito mais essa participação aqui conosco no IBRAC. Acho que estamos todos aqui ansiosos para saber como é que tem sido o seu dia a dia aí nas atuações dos casos do STF, né? Então, acho que a ideia hoje é a gente fazer esse bate-papo contigo, né, nos temas não só concorrenciais, mas para a gente entender como é que tem sido as abordagens econômicas nos processos judiciais, né? Então, acho que a ideia de hoje é a gente seguir com essa pauta. Perfeito. Obrigada, Fabi. Eu vou fazer uma breve apresentação, Guilherme, apesar de você ser conhecido de todos aqui do IBRAC e de quem está assistindo também. Aqui no nosso comitê de contencioso, temos alguns processualistas que não estão tão à frente ali, na linha de frente com o CAD. Então, acho que vale aqui trazer brevemente seu currículo. O Guilherme é formado em Economia, Direito e Administração. Você foi economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos do CAD de 2016 a 2023. É professor titular de mestrado em Economia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e pesquisador concursado do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas desde 2004. E, atualmente, você é assessor especial econômico da presidência do STF. E daí a minha primeira pergunta vem nesse sentido, assim, você foi criado um cargo especialmente para você no STF, como assessor especial para assuntos econômicos no gabinete da presidência do STF, e a gente gostaria de saber, entender melhor qual vai ser seu papel, sua atuação dentro da instituição e no julgamento dos casos. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ele fica à vontade de me deixar aí no top 5, tá? Vamos manter essa posição aí. É sempre um prazer estar aqui falando com todos. Eu estou vendo aqui alguns amigos aqui também no chat, vários conhecidos aqui. É um prazer falar com todos e poder passar um pouco esses primeiros meses aí lá no STF. E nas minhas respostas aqui, sempre que for interessante aqui, eu trago também minha experiência no CAD, né, para ver o que pode ajudar lá no STF. Mas em relação a essa pergunta, talvez, Juliana,
vale a pena contextualizar só o seguinte: o cargo, ele não escolheu e depois criou o cargo. Primeiro, ele pensou no cargo, né, de um economista para auxiliá-lo, e depois ele foi atrás de uma pessoa apropriada, né, que ele achava apropriada, e aí, no final de algumas conversas, me fez o convite. E também eu fiquei curioso como que eu iria me encaixar, né, nessa equipe. E talvez um ponto inicial aqui para a gente começar a esclarecer, eu acho que é interessante, o ministro Barroso, ele assumiu, né, esse convite, ele vem a partir da, da presidência dele, né, que ele assumiu ali em outubro, início de outubro, a presidência do STF. E na presidência do STF, ele tem ali, né, uma equipe para assessorar, e não apenas ele, né, assessorar todo o STF. Então, ele criou ou reorganizou uma área que chama Assessoria de Apoio à Jurisdição, né? E ele reorganizou essa área com três núcleos, né? Um núcleo que a gente vai chamar de no Sol, é um núcleo de soluções consensuais de conflitos. Tem um outro núcleo que também nos ajuda muito, é um núcleo de análise de dados e estatística. E tem um outro núcleo, que eu faço parte, esse núcleo de processos estruturais e complexos, né? Processos estruturais é um tema interessante e que ele tem dado bastante destaque, né? São aqueles processos em que existe um estado de coisas inconstitucionais e que você, né, o STF precisa dar uma solução. E essa solução não é pontual, não é com a decisão que ela vai ser resolvida, ele precisa de um acompanhamento, monitoramento dessa decisão. Então, por exemplo, já tem decisões recentes agora sobre terras indígenas, né, da saúde, em relação às invasões, né, que você precisa fazer a desintrusão, né, daqueles invasores. Isso precisa ser monitorado e garantido ao longo do tempo. Então, isso precisa de um plano de curto, médio e longo prazo, né, com indicadores a serem monitorados pelo próprio STF. Ele pede esse plano para os órgãos, esses órgãos têm que apresentar esse plano, tem que, né, monitorar e ver se está fazendo todas aquelas ações, e isso o STF ele vai acompanhar isso, esse monitoramento. E é esse núcleo que faz esse acompanhamento. Uma DPF também que está sendo, foi pedido um plano, foi do sistema prisional, né? O sistema prisional, o estado de coisas inconstitucionais ali, ele nos resolve com uma decisão do dia para a noite. Então, isso também foi pedido um plano e isso vai ser acompanhado. Então, esse núcleo, ele é multidisciplinar. Então, tem advogado, especialista em processos estruturais, tem uma pessoa, o Varela, que tem muita experiência em políticas públicas, né? Ocupou cargos relevantes no governo e tem uma experiência transversal em vários órgãos, e também um economista, que trata também dessa questão dos processos estruturais, mas o núcleo tem lá no final complexos, né? Processos complexos. E aí um processo complexo, né, ele vai envolver uma variedade de variáveis, né, de difícil mensuração, né, de análise, e uma das mais importantes é a questão econômica. Então, a complexidade, o impacto econômico desses casos precisa ser estimado, né? E até para ver o impacto dessas decisões e de possíveis decisões, cenários, né? A gente, lá no CAD, fazia muito isso, construir cenários para tomada de decisão, né? Quais são os impactos? Então, esse núcleo, ele tá estruturado para dar conta não só de casos econômicos, né? Mas também desses processos estruturais que vão envolver outras variáveis para elas serem monitoradas. Então, é dentro desse contexto que é a minha atuação. E como essa assessoria ela está vinculada à presidência, é uma assessoria que fornece, né, seus serviços, né, presta apoio a todos os gabinetes.
Então, eu tenho sido demandado em questões econômicas por outros gabinetes, que não só da presidência do ministro Barroso. Então, um pouco esse o contexto, Juliano. Legal. E pensando um pouco nesse contexto, né, Guilherme, que tem aí desses temas um pouco mais complexos, como é que na prática ela vai acabar acontecendo a tua atuação, né? Ela vai se pautar por demandas específicas que vão ser solicitadas ali pelos ministros? Tem algum tema mais complexo que a análise econômica ela acaba sendo derivada ali ou até requisitada? A gente espera que tenha um parecer econômico, uma nota técnica mais embasada, para que, de fato, a tua atuação acaba sendo feita, né, para balizar ali, auxiliando nas decisões. Como é que, na prática, isso vai acabar acontecendo, né, até para balizar ali, eventualmente, os próprios votos dos ministros? Perfeito. Então, Fabiana, é um pouco parecido com a experiência no próprio CAD, né? No CAD, logicamente, você já tinha um departamento de economia já formado há algum tempo, com procedimentos, com nota técnica já de como era feito, até no próprio, na própria legislação, né? E também no regimento interno, tudo normatizado, como que era esse pedido, né? De nota, como poderia ser feito. Só dando um passo atrás e lembrando como era feito lá no CAD, né? Existiam lá duas formas, né? Uma forma, uma nota formal que ia no processo, e muitas vezes, que também era normal, era a gente fazer o estudo e não ter nota, mas o relator, né? O conselheiro, ele anexava no próprio voto, numa seção do voto, a análise e colocava ali uma nota de rodapé falando que teve ajuda do departamento, né? O próprio SG também, muitas vezes, né, pedia uma análise e essa análise via em forma de uma seção, né? Ou dentro de uma seção da própria nota, do parecer da SG. Eu vejo a atuação lá no STF muito parecida, né? Não necessariamente você precisa ter uma nota formal para todos os casos, até questão de timing, né? E como que o ministro quer levar essas informações. O importante é que ele leve as informações, né, no voto, né? Eu não estou lá para dar uma opinião sem estar fundamentado, né, em dados, né, em experiências passadas, internacionais, ou seja, trazer informação para a tomada de decisão. Então, isso pode vir tanto por meio de uma nota formal, né, se isso for pedido e formalizado nos autos, isso até já aconteceu esse ano, o ministro Fachin pediu uma nota sobre casos de precatórios lá no Paraná, a estimação do impacto da decisão sobre né, o volume de precatórios seria gerado, e a gente fez isso formalmente nos autos. Outros casos, é pedido a nota, a gente envia uma nota e o próprio relator ele inclui aqueles dados, né, aquelas informações relevantes para a tomada de decisão no voto, né? Então, eu acho que a gente vai trabalhar dessas duas maneiras, sempre tentando levar a informação mais precisa, né, ou cenários, né, para possível tomada de decisão, e que essas informações sempre fiquem públicas, ou numa nota, ou no próprio voto do ministro. Só para complementar esse mesmo ponto, tem algum tipo de caso que a gente espera uma atuação maior, seja de setor, seja de temas, ou a sua atuação vai acabar sendo, de fato, um pouco mais genérica mesmo? Então, também era minha expectativa quando eu cheguei lá para saber assim quais são os grandes casos, né? E a questão concorrencial, né? O que que teria, né? Nesses 3 meses, até de outubro, né? Até janeiro, 4 meses, né? A gente trabalhou assim muitos casos, né? Bem mais amplos os temas, né? Por exemplo, os primeiros casos ali foi uma votação que já estava em andamento sobre FGTS, né? Aquela regra de remuneração do FGTS.
que é muito interessante, e eu fico pensando, né, imaginando o CAD como seria sem o DE, né? Os advogados, né, as partes trazendo as informações, que o mundo é uma maravilha, né, com aquela operação, ou que não teve nenhum problema, né, e talvez a sociedade civil, né, terceiros interessados ali, trazendo que não, é a catástrofe, é o pior dos mundos, né, e juntando essas informações, dando ali para os conselheiros decidirem, né, o DE, ele tenta fazer esse filtro, né, muitas vezes analisando argumentos, né, esses dois argumentos, analisando os dados que está por trás, né, como que é essa análise foi feita, né? Se os dados realmente, né, são críveis, são bons, se existem outros dados, e até propondo um outro estudo, né, mais apropriado do que aquelas visões que estão ali nos autos. Então, nesse caso do FGTS também é isso, né? Assim, o governo vai mostrar os impactos de uma correção daquela proposta que estava na mesa, né? O que isso iria impactar na política habitacional, tudo mais. E a gente está ali para olhar esses dados e tentar fazer simulações, fazer checagem nesses dados para mostrar para os ministros quais são os possíveis cenários daquela decisão. Outra decisão que essa do FGTS ainda não saiu, né? Está em pedido de vista. E uma outra que saiu ano passado foi a questão dos precatórios, né? Aquele problema do governo Bolsonaro, né? Que eles fizeram uma PEC para tirar, né, do teto os precatórios da União. Isso gerou, né, consultas ao STF sobre a inconstitucionalidade disso. E no final, né, a gente teve que também fazer uma análise das várias visões, né, várias possibilidades de solucionar esse problema, qual seria, né, a mais apropriada, e aí minha posição também ali me ajuda a fazer uma interlocução tanto com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, para tentar entender a melhor visão deles e trazer, né, para os ministros uma visão, digamos assim, mais apropriada em termos de melhores práticas, né, nacionais e internacionais, né, o que seria melhor, a melhor solução, mas sempre trazendo opções, né, em que cada um possa escolher, saber logicamente os prós e contras dessas decisões. Agora também, no final do ano, teve uma decisão muito interessante sobre execução fiscal, né, judicial, né, e que o ministro trouxe vários dados sobre a execução fiscal, né, ou a ineficiência da execução fiscal judicial, né, que abarrota o judiciário, né, com mais de 30% das causas e com um custo de efetivo, com um resultado, né, de recuperação do crédito muito baixo, né, cerca de 2% se a gente olhar só a União. Também lá, e aí não foi uma nota para o caso específico, assim, mas foi até um estudo mais geral, olhando o que a execução fiscal judicial consegue recuperar de crédito vis-à-vis a recuperação extrajudicial, né? Por exemplo, por meio dos cartórios, né? Antes de fazer a judicialização, você manda para o cartório. E a recuperação do crédito extrajudicial tem uma efetividade muito maior, né? Mais de 20%, chegando em alguns, na União, né? Chegando a 20%, mas chegando em alguns estados e municípios a mais de 30%, 40%. Então, consegui também fazer um estudo nesse sentido para subsidiar ali a decisão naquele caso concreto, em que, ao final ali, eles decidiram que antes da execução fiscal, né, judicial, você tem que tentar a execução extrajudicial, mesmo a conciliação, outros meios de resolução desse conflito, e também a extinção da causa de casos menores que R$ 10.000. Isso também vendo outros estudos que mostram que o custo médio de um processo de execução
valores corrigidos, né, tá em torno de 10 mil, né? Estudos até mais recentes do próprio DF mostram que aqui no DF, né, essa execução pode chegar até valor médio, né, tá em torno de 30 mil. Então não vale a pena você judicializar uma coisa que o custo vai ser maior do que aquilo que você vai conseguir recuperar. Então, trazer essas informações de maneira, né, consolidada, e trazendo, tentando buscar outras fontes e mostrando os custos, né, dessas decisões, esse é o papel. E aí os casos, como eu já falei aqui, né, já dei alguns exemplos, eles vão muito além aí da questão concorrencial, né? Tem muita questão tributária, muita questão envolvendo, né, própria finanças públicas, né, um conhecimento nesse sentido. E aí eu aproveito um pouco meu tempo ali do IPEA, né, que eu comecei numa diretoria de economia regional e urbana e finanças públicas, né, e pude já naquela época navegar um pouquinho por meio desse campo aí das finanças públicas, e hoje a gente está retomando um pouco essa discussão lá no STF. Ah, legal, Guilherme. Deixa eu só fazer um comentário antes para todos. Qualquer pergunta para o Guilherme, por favor, fazer por meio do Q&A aqui do Zoom, por favor. Esqueci de fazer esse comentário inicial. E daí, pegando um gancho na sua resposta, é isso que a gente queria saber, se saiu do CAD, mas o CAD não sai de você. A gente queria saber se tem uma expectativa de ter uma análise de questões concorrenciais em nível de STF. A gente sabe que, né, são questões mais constitucionais, então a gente pensou em alguma discussão sobre o artigo 170 da Constituição, ou mesmo aplicação de conceitos de concorrenciais em outros casos. Como você vê na prática a utilização de toda a sua bagagem aí do DE nesses casos que você irá analisar daqui para frente? Juliano, talvez assim, o maior que eu trago, né, do CAD é olhar efeitos de decisão, né? Lá no CAD era muito específico, né, em questões concorrenciais, então fusões e aquisições, né, as condutas unilaterais, ou seja, mensurar esses efeitos. E lá é interessante que a gente já tem ali um toolkit, né, a gente tem umas ferramentas já bem específicas para fazer esse tipo de análise. No STF, o que eu vejo hoje, assim, as questões concorrenciais específicas com esses instrumentos, né, com esse toolkit aí, não é o que a gente vai usar. Mas não deixa de ter, né, chegar casos lá. Por exemplo, chegou uma DPF recente, tá, com a relatoria do ministro Fachin, sobre a Lei Ferrari. Eu ainda não fui consultado, né, muito recente ainda, mas eu vi o processo é público também, quem quiser acompanhar. Tem uma nota anexada, o MPF, ao fazer a, a DPF, né, junto com a Procuradoria Geral, ele anexou, com todos os argumentos, também ele anexou a nota do Departamento de Estudos Econômicos, que eu tinha assinado à época em 2022, fazendo uma análise naquela época como advocacia da concorrência, né? Como chegava alguns casos, né, sobre o setor automobilístico ali, e muitas questões ali não poderiam ser, né, punidas pelo CAD, porque existe uma lei, né? Então a gente resolveu, naquela época, fazer uma nota de advocacia da concorrência, analisando alguns pontos da lei que nós achávamos problemáticos, né? Então, por, né, coisas da vida, isso chegou agora recente lá no STF e vai ser analisado, uma questão, né, intrinsecamente né, concorrencial também. E já com talvez nem peço minha nota, porque talvez né, eles já se sintam confortáveis ali com a nota, mas assim, eu acho que em- assim, tendo em vista, né, já se passaram 2 anos, né, e podem ter, né,
contexto, né? A gente pode estar em outro contexto, tal, sempre é bom reavaliar, né, aqueles argumentos. Mas esse é digamos assim, um caso que está lá, né? Outros casos podem ser mais, não de ver efeitos, né? Aí está a questão de prova, né? Validade ou não de prova, aí talvez são outras questões que eu também não vou entrar. Mas talvez um ponto, né, que seja interessante é que nessas decisões, por mais que não que questão econômica não seja o principal, mas pelo menos poder dar um contexto, né, de como o CAD funciona, a questão de padrão de prova, a questão do cartel, né, provas econômicas, né, se são ou não válidas ali, que muitas vezes isso é judicializado, né, com esses fundamentos, né, então trazer um panorama mais geral ali para um entendimento, né, desses casos concorrenciais, talvez isso seja também de utilidade. Guilherme, Juliana, Fabiana, se me permitirem aqui, a experiência que eu tenho no judiciário, a gente sabe que o judiciário está muito acostumado com exames contábeis, né? Então, perícia contábil, ela é corriqueira no judiciário. O que é mais difícil são perícias econômicas, né? Claro que a atividade no STF, ela é diferente, porque você não vai ter apreciação de provas naquilo que derivar de recurso, né, extraordinário, embora você possa ter alguns casos ali de jurisdição originária. Mas o meu ponto é o seguinte: como é que fica essa diferenciação das naturezas dos trabalhos, né? Aquilo que é contábil, o que é econômico, essas caixinhas, elas estão relativamente separadas, a sua assessoria ela também entra em questões contábeis. Eu acho que é interessante entender um pouco essa operação dentro do. Eu acho que foi muito útil, muito valioso entender essas três, né, soluções de conflito, estatísticas, processos estruturais. Essa parte contábil seria interessante também ter a sua visão. Uhum. Então, Renê, essa parte contábil também entra, como entrava em alguns casos lá no CAD, né? Eu me lembro de casos, vários casos ali de acordo no sistema bancário, de TCC, em que se estava discutindo ali valor ali da contribuição pecuniária ali dos bancos, e tinha que calcular ali uma, um valor para base de cálculo da multa, né? Ou da multa esperada, né? E nessa base de cálculo, né, tinha uma questão de o que era faturamento no setor bancário, que era complicada, e basicamente ali foi uma discussão de contabilidade bancária, né? Então também ali, estou puxando esse exemplo, mas já existiram outros exemplos lá no CAD, né? No CAD também tem muitas vezes essa discussão que o Departamento de Estudos Econômicos ajuda. E no STF eu acho que não vai ser diferente, né? Tem caso ali que é uma questão mais contábil e que tem algumas dificuldades ali, né? Se você não entender muito bem e ir a fundo, tirar dúvida, né? Você pode estar fazendo algum cálculo errado, deixando de contabilizar alguma rubrica importante. Então também a gente vai trabalhar, né? Está disponível para ajudar nessa parte. Legal. E uma dúvida que a gente tem, Guilherme, é se nos casos que tiver a tua atuação, como é que a gente tem ali uma garantia de uma transparência das análises que estão sendo feitas, né? Seja para entender os fundamentos que estão balizando ali as decisões e assegurando ali que a sociedade compreenda, né, de uma forma clara a fundamentação e os argumentos que estão sendo apresentados. Como que você acha que isso vai acabar sendo feito ali, seja nos próprios votos ou mesmo em relação à disponibilidade, né, dessas fundamentações? Como é um núcleo ali novo, né, e até a forma, né, de emitir, né, pareceres em processo, pareceres econômicos, isso não, por via da presidência ali, não existia, né, a gente tem que ter um tempo aí para estruturar de como isso vai ser feito, né, até para
deixar a regra clara entre todos os gabinetes, essa possibilidade de solicitar a nota e como essa nota vai ser respondida e que tempo, tudo mais, isso, né, praticamente demora um pouco para azeitar todos os pontos, as engrenagens aí. Mas a ideia, e eu acho que já aconteceu, né, como eu falei inicialmente, esse ano, né, um pedido formal do ministro Fachin nos autos, e depois ali, eu acho que deu um mês, teve uma nota também nos autos respondendo o ministro. A nota toda pública que não tinha nenhuma informação sigilosa, né? Então, eu acho que esse pode ser o padrão, não deixando também a outra possibilidade, que também já aconteceu no ano passado. No caso dos precatórios, eu me lembro até que o próprio ministro Alexandre de Moraes usou uma argumentação do porquê não separar na questão dos precatórios ali, tinha uma discussão que a AGU trazia de separar o principal, né, dos juros, né, porque um seria despesa primária e a outra seria despesa financeira, né, isso teria impactos ali, né, na questão do teto, e o governo naquele momento ali, a Fazenda também, estava achando que era melhor fazer essa separação. Até numa interlocução junto com o Ministério do Planejamento, com a Fazenda, até o planejamento era contra essa proposta, colocou alguns pontos, e também na nossa visão, na minha visão, eu achei que não era o mais apropriado fazer essa separação do mesmo título ali de um precatório, o que é despesa primária e despesa financeira. Até é difícil de implementar isso, né? E também questões de estatística, série histórica de estatísticas fiscais do Brasil, isso é ruim. Padrão internacional não é assim, então tem várias justificativas. E a gente colocou todos esses argumentos. E no voto do ministro, ele citou literalmente todos esses argumentos. Estava tudo claro lá, não tinha nenhuma informação que ele deixou de colocar, né? Estava muito transparente, detalhado a explicação que ele trouxe ali. Então, lendo aquele voto, aquela parte do voto, assim, tá os argumentos detalhados, né? Então, talvez não precisaria de também ter uma nota para ele citar, se ele quis fazer uma citação direta, utilizar aquilo, também é possível, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter em mente o seguinte, que as informações públicas têm que estar disponíveis, né, que foram utilizadas para tomada de decisão, até para ser confrontado, né, isso muito no CAD, isso, né, é praxe, a discussão econômica ali, de argumentos, de dados que o DE traz, né, e também deixando um espaço na própria nota de confrontar o que é trazido por outros, pelas partes, né. Eu me lembro no CAD, uma nota que a gente não fez nada, a gente não propôs um método de definição de mercado relevante, né? Já tinha uma nota que estava fazendo a análise de definição de mercado relevante. Só que ela estava fazendo a análise de definição de mercado relevante utilizando aquela metodologia do monopolista hipotético, né? O teste do monopolista hipotético, usando aquela abordagem de perda crítica. Não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, quando a gente leu a nota, a gente viu que ele utilizava o dado de apenas uma empresa para fazer o teste do monopolista hipotético, né? E a empresa tinha, sei lá, 30% de participação, 40% de participação no mercado. Só por essa informação ali, a gente já sabia que estava errado o teste, porque o teste de monopolista hipotético a gente tem que fazer com dados de todo o mercado, né? Então, na nota, a gente tratou apenas de pontuar os pontos falhos daquela nota, né? E também isso foi levado em consideração ao definir o mercado relevante pelos conselheiros, essa informação, que aquela definição que estava sendo proposta não era mais apropriada. E isso também, esse tipo de consideração, né, pode ser trazida no próprio voto, né? Muitas vezes não precisa de uma nota. O importante é que os argumentos estejam claros ali, né, na decisão. Eu estou recebendo aqui uma mensagem que alguém está me mutando, desculpa. E de que forma você acha que a análise econômica pode contribuir para a evolução da jurisprudência do STF, especialmente nesses temas mais estratégicos, econômicos para o país?
como questões de finanças públicas, entre outros. E você acha que isso também tem um efeito na segurança jurídica que pode ser aprimorada com essa integração entre elementos econômicos em sua análise com os casos que chegam no STF? Jean, essa pergunta assim, é bem ampla e é interessante que agora, né, chegando agora, estou vendo outras discussões fora de processos, até mais amplas, que a gente pode ajudar. Por exemplo, participei antes de ontem de uma reunião que está se formando, né, no STF, né, por meio da Secretaria de Altos Estudos ali também, um projeto para se avaliar as causas da litigância no Brasil. O ministro Barroso tem até falado isso muito, né? Que ele quer identificar essas causas mais precisamente, né? Colocar números nisso e propor soluções. Então, eu acho que identificar causas, né, e propor soluções, eu acho dessas litigâncias, da litigância, né, em várias áreas, né, não só no previdenciário, né, mas também no tributário, até Código Civil, Código Brasileiro de Trânsito, tem muita litigância ali também. Então, assim, identificar primeiro os grandes temas, né, e não só em relação à União, mas estados e municípios, né, é um projeto que está sendo dialogado, será dialogado aí com procuradorias dos estados, né, dos municípios também, para tentar entender, a partir dos dados, quais são esses gargalos, né, da onde estão vindo essa litigância contra o poder público e, a partir dali, ver soluções, né? Então, em vários momentos ali, né, você tem a análise econômica dando a sua contribuição, tanto analisando incentivos, né, de determinadas legislações, né, que promovem a litigância, né, e isso o ministro também tem falado, né? A própria gratuidade, né, da justiça em alguns casos, ou essa falta de padrão da gratuidade, né? Eu, por exemplo, já pedi gratuidade e recebi. Né? O advogado, quando veio falar alguma causa recente aí, na escola do meu filho lá, que eu tive que entrar, ele falou, vou pedir gratuidade aqui. Pediu, né? Então, assim, isso vai incentivando a litigância, né? E aí entra toda essa discussão, né? E até a economia comportamental também por trás, né? De alguns fatores aí que a economia pode ajudar a trazer experiências internacionais. Esse caso específico das causas da litigância é proposta também olhar para outras jurisdições, né, para ver o que foi feito lá, o que pode ser aproveitado aqui no Brasil, o que deu errado lá fora, por que deu errado, o que deu certo. Então, até o doutor René tinha falado no início sobre os estudos, né, de mercado, né, que o DEA fazia. Talvez esse é um estudo até, né, muito mais amplo, mas é um estudo que não envolve especificamente nenhum processo, mas que depois de finalizado, vai ser aproveitado, né, e pode ser aproveitado ali em diversos casos, até soluções que a gente fala processuais, mas também soluções pré-processuais e soluções gerenciais, né? Então, ver o que a experiência, tanto do Brasil, né, de outras, da União, estados, municípios, pode trazer para melhorar, como outras experiências internacionais. Eu acho que o campo de atuação da economia, ele é bem amplo e vai tratar aí de diversas questões, né? O problema é que atualmente eu não tenho uma equipe, né, tão grande ali de economistas como a gente tinha no DE, mas eu acho que a gente está conseguindo estruturar e vão vir notícias aí, vocês vão ficar sabendo de boas notícias aí em breve. Bom saber que vai ter aí uma incorporação de mais economistas, pelo jeito, né? Deixa eu aproveitar aqui e pegar a pergunta do Lauro Celidônio, aqui do Q&A. Guilherme, ele pergunta sobre a questão da reforma tributária. Ela está sendo acompanhada pelo STF? Há algum grupo de trabalho que está
preparação do STF para discussões que virão? Como é que vocês estão tocando esse tema lá dentro? Quem perguntou? O Lauro Celidoni. Lauro, obrigado aí pela pergunta, prazer aqui, você está aqui, não estou te vendo, mas prazer. Questão tributária, assim, foi um ponto que eu identifiquei logo no início, assim, eu quero, né, até, assim, meu dever, né, ter como economista estudar, né, a proposta que foi aprovada, e agora, mais ainda, eu estou fazendo um mapeamento de toda a proposta, né, prós e contras, e também vendo, até pegando alguns resumos aí que os próprios escritórios aí de advocacia já lançaram aí, aproveitando desse insumo, mas também tentando mapear possíveis problemas, né, judiciais que possam surgir. Então, eu acho que nesse momento é mais fazer um mapeamento, né, da reforma, entender ela, ver possíveis problemas ali de judicialização, sabendo que é uma proposta de longo prazo, né, médio e longo prazo, né, que vai ser implementada aí. Acho que a gente vai estar velhinho aqui, quem está aqui, né? Quando ela terminar, a gente já vai estar, eu acho que a maioria aqui já vai estar aposentado. Mas é uma proposta que tem que ser analisada, porque existem várias regulamentações aí ao longo do caminho. Então, agora o momento eu acho que é de mapeamento, identificação de pontos mais sensíveis, e eu estou fazendo isso, e em algum momento eu acho que trazer essa discussão, né? E também entender, né? Fazer uma discussão para que eu entenda também melhor todos os pontos, eu acho que vai ser interessante. Guilherme, para sua informação, né, o novo conselheiro do CAD, o Carlos Jacques, ele, numa reunião que nós tivemos com os conselheiros, ele comentou que a questão da reforma tributária e concorrência é um dos temas que chamam a atenção dele. Então, a gente deve se organizar aqui dentro do CAD. A gente sabe que o CAD não tratava de questões tributárias, nunca quis entrar nesse buraco negro, mas agora é algo que, na realidade, a reforma tributária, ela, de alguma forma, vai tentar diminuir essas assimetrias, né? Então, a gente vai ficar atento ao tema, qualquer desenvolvimento que a gente tiver do nosso lado, a gente oferece aí a você quando tivermos algo de concreto. Perfeito. Ótimo. E mais uma dúvida aqui, nossa, o que você está vendo como maiores desafios para realizar essa análise econômica? É ter aí mão de obra para te ajudar, acesso às informações? Como que você está vendo? Não, desafios sempre existem, né? Quando eu cheguei no CAD, também o desafio primeiro ali era entender aquele mundo ali novo, né? Por mais que você estude teoricamente concorrência, quando você cai ali e vai ver os casos concretos, pessoalmente é um grande desafio, né? Além de sempre um desafio para a própria instituição de incorporar, né, de maneira assim cuidadosa, robusta ali a análise econômica, né? Porque a grande dificuldade muitas vezes são opiniões, né, sem fundamentação e até opiniões muito certeiras, né? Eu, como economista, eu tenho muitas dúvidas de quem dá opinião muito certeira sobre determinado assunto, né? É uma questão básica da minha de economia trabalhar com probabilidade, né? Então, ter certeza de alguma coisa eu já fico um pouco desconfiado, né? Mas eu acho que o desafio também agora, nesse início, né, pelo menos pessoal, né, tem sido transitar nessas várias áreas aí. E como eu disse, né, a experiência me mostrou que isso demora um pouco, mas já existe muito material sobre qualquer tema que você vai utilizar, vai trabalhar, já existe muito material, já existe muita coisa feita, né? Então, eu tenho aproveitado muito desses bons materiais de diversas áreas. Aqui não cabe citar, mas qualquer área que você vai trabalhar, já existem uma referência. Por exemplo, até que eu estava falando a questão da litigância aqui. Questão da litigância, quando você vai pesquisar, existem, pelo menos eu pude listar uns 7 estudos robustos, mais de 1.500 páginas falando sobre litigância no Brasil. Mas há estudos mais específicos, ou litigância previdenciária, litigância de direito do consumidor, litigância
eu já falei previdenciário, litigância contencioso ali tributário. Então, tem muito material. Muitas vezes o desafio é ter tempo para absorver todo esse conhecimento em pouco tempo, né? E depois disso, eu acho que, logicamente, começando essas notas, esse trabalho a surgir, eu acho que, naturalmente, até como aconteceu no CAD, é a demanda ir aumentando ao longo do tempo, né? E eu nunca gosto de restringir a oferta, né? A gente tem que acompanhar, provendo aí oferta do serviço. Então, ao longo do tempo, eu acho que essa oferta vai ter que ser aumentada, né? Com mais mãos ali, mais pessoas. Mas a gente está preparado, né? Para fazer isso. Eu acho que o próprio STF ele tem uma pessoas ali capazes de ajudar e ao longo do processo ali também fazendo parcerias com outras instituições, tal, eu acho que a gente vai conseguir ampliar essa nossa capacidade de análise. Guilherme, pensando um pouco também nessa linha de desafios, né, e lembrando que parte das suas contribuições econômicas, elas derivam de avaliar qual que é o efeito, qual que é o estudo de impacto, né, e em alguns casos, os estudos acabam sendo um pouco rasos, né, apresentando algum valor ou alguma estimativa sem um fundamento. Como é que você observa que a metodologia econômica pode auxiliar nessa frente, né? E o que você espera que, assim, seja as partes ou que tenha ali de contribuição para que auxilie nessa frente pensada não só de efeitos, mas também dos impactos, né, derivados aí dos questionamentos no STF? Então, assim, eu não acho que, a princípio, os argumentos são frágeis, né? Muitas vezes as simulações, por exemplo, questão previdenciária, né? O próprio INSS ali, pô, ele tem uma capacidade de fazer simulações ali de alguma mudança de regra e qual que é o impacto disso, né? Logicamente que o banco de dados, né, é gigantesco, né, e muitas vezes nem o próprio INSS tem acesso, né, lá na sede dele aos dados, ele tem que, sei lá, ir no CEP, o DataPrev, está em outro lugar, essa, esses dados, e alguém tem que ou algumas pessoas, né, têm que trabalhar por alguns dias ou semanas esses dados para ter alguma estimativa. E aí, o que a gente tem que olhar, muitas vezes, fazer uma análise crítica, né, por exemplo, dos parâmetros utilizados, né, como foi feito esse cálculo, como se chegou, se incluiu, né, sei lá, toda a população, fez algum corte, por que está dando esse resultado monetário e tal. Então, eu acho que essa não é muito bem uma fragilidade. Muitas vezes o estudo é muito robusto, e por ser robusto, ele é difícil de entender, né? E até muitas vezes, de criticar, porque muitas vezes existem caixas pretas, assim, né? Que você tem que, às vezes, fazer uma reunião presencial com a pessoa que fez, tentar entender. Então, eu acho que também o papel é esse, né? Entender, né, a robustez ou não daqueles estudos, né, e depois até emitir um parecer, né, sobre aqueles dados que foram apresentados, colocando prós e contras ali daquele tipo de análise que foi feita. Então, eu acho que primeiro é isso. E aí, isso vai gerando um efeito positivo na melhora dos trabalhos. E eu acho que a gente vê isso também no próprio CAD, né? Quanto mais o DS, né, qualifica essa equipe ali para analisar os dados, quando alguém vai entregar algum parecer, tenho certeza que vocês entregam hoje um parecer muito mais discutido, né, detalhado que, sei lá, 10 anos atrás, quando o DE começou ou quando não tinha o DE, né? Eu acho que, né, até o governo, né, que geralmente é uma das partes lá no CAD, eu já sentei algumas vezes para discutir alguns estudos, né? E eles já demonstraram alguma preocupação ali com os números, em detalhar melhor, né? Então, isso vai melhorando, eu acho, ao longo do tempo, não é uma coisa
de uma vez para todos, agora vai começar, já mudou completamente, mas eu acho que com esse diálogo, né, e identificando pontos problemáticos em alguns, né, em alguns estudos e como que isso pode ser melhorado, eu acho que quando tiver outros, né, e muitas vezes a parte ele sempre aparece novamente, né, para apresentar em outros casos, outros estudos, ela vai entendendo o, que você tem que ter uma maior, né, acho que análise das questões econômicas, dos dados apresentados, uma discussão mais pormenorizada para não sofrer, talvez, muitas críticas e aquele estudo não ser utilizado, né? Perfeito. E agora, mudando um pouco mais para a parte prática, você falou no começo da nossa conversa que os outros gabinetes, outros ministros já estão te procurando também para prestar essa assessoria. Você vê uma tendência de que esses outros gabinetes criem também cargos específicos de economistas para ajudar nessas questões econômicas mais complexas, ou elas vão ficar mais centralizadas em você mesmo? E mesmo assim, uma tendência de outros órgãos, como a STJ, que acaba lidando ali mais com leis infraconstitucionais, de ter essa função, esse cargo específico de um economista analisando essas questões mais amplas e complexas como economia. Como que você vê essa tendência? Juliana, eu acho que quem pensou, né, nesse cargo de economista, o ministro Barroso, ele já tinha isso muito na cabeça dele, né, já há algum tempo, né? Então, acho que até a própria equipe dele, né, de alguma maneira, né, já tinha um racional aí mais econômico. E aí, trazendo até o exemplo do Cássio também, né, o nosso Ricardinho, né, ele é um ótimo economista sem ter a formação de economia, né? Então, isso, na própria equipe do, do Barroso, né? Você, por exemplo, a chefe de gabinete dele tem uma formação dupla, também é formada em economia. Isso não impede que em outros gabinetes, né? E aí eu não tenho isso mapeado, a formação de todos, mas isso não impede que outros gabinetes já tenham pessoas formadas em economia e já ajudem nesse ponto pro ministro específico, né? Dentro do próprio gabinete. Eu acho que essa estratégia do ministro Barroso foi dar um maior destaque e uma maior abrangência nos casos, né? Quando ele traz essa discussão, né, econômica, junto com o economista, com notas técnicas, com estudos sobre isso, ele dá uma outra visibilidade e eu acho que ao mostrar a utilidade disso, né, para as decisões, eu acho que é uma tendência natural isso ser mais adotado ao longo do tempo, né? Então, não que isso não já existisse, até eu fiz um artigo no Valor recente, mostrando a discussão da análise econômica no STF, até citando algumas referências, né, que já foram feitos estudos nesse sentido, mostrando que existe uma tendência crescente. Então, eu acho que quando eu entro, eu tô junto com essa tendência, né, de crescimento da análise econômica, né? Então, e essa reestruturação das áreas, né, na presidência, para dar maior suporte a todos os gabinetes, ajuda também a expandir essa análise. E aí eu acho que os próprios, né, os outros tribunais, eu acho que a medida, eu acho que ter o STF como exemplo talvez ajude a eles tomarem essa decisão também, né? Eu acho que pode, com certeza, ajudar e muito aí outros tribunais. Acaba sendo aí uma primeira referência, né? Não deixa de ser aí um certo piloto, né? E pensando um pouco nessa abordagem, Guilherme, você considera que além de ter ali um departamento, né, ali uma equipe econômica para auxiliar nos temas dentro do STF, que a capacitação também dos demais membros, né, de termos econômicos básicos também seria algo relevante, sabe? Vocês pensam em ter isso de uma forma um pouco mais implementada? Como que você vê esse tipo de discussão dentro ali dos componentes, né? Então, o STF tem até já dentro do próprio programação dele ali, tem até no site, assim, aquelas trilhas do conhecimento com
uma discussão em diversas áreas, né? E eu acho que também é natural, né? Aí a gente precisa de tempo para também fazer isso, né? Tem um espaço ali na agenda de fazer treinamentos, fazer seminários. Acho que a discussão econômica também, alguns seminários, a gente pode ver dentro do STF já, né? Tem alguns momentos ali de congresso, seminário, que essa discussão é trazida. Mas talvez trazer uma capacitação, né, mais abrangente, que possa trazer de forma mais detalhada a análise econômica e como isso pode ajudar, sem sombra de dúvida, é um ponto que está na nossa agenda. E quando a gente tiver oportunidade, um pouco de tempo também de preparar isso, né, eu acho que vai ser uma das nossas iniciativas também. Então, eu acho que a gente passou aqui, chegamos praticamente no horário, né? Isso, eu vi que tinha uma pergunta aqui, mas acho Passou que rápido. do Mário Westrup, mas foi exatamente o que eu perguntei na pergunta anterior, então acho que já está endereçada. Conseguimos ser super pontuais, pegando essa 1 hora aí de bate-papo. Como não sei se Renê e Fabi querem fazer mais alguma pergunta adicional dentro de 1 minuto. Acho que por enquanto, só agradecer de fato aí a participação do Guilherme. A gente espera contar com a sua presença em outros eventos aqui do IBRAC, né? Então, acho que de fato foi muito bacana a nossa conversa de hoje. É isso mesmo, a gente vai manter os convites para manter o top 5 aí, Guilherme. Então, te agradeço a abertura, a transparência e devolvo já a palavra para a Juliana para fechamento. Obrigada. Eu também, em nome de todos aqui do IBRAC, eu agradeço muito pelo seu tempo e disponibilidade. Foi muito esclarecedora essa conversa e com certeza trouxe para a gente essas informações, esse olhar relevante como análise econômica está de fato relacionado aí com os processos do STF. Então, só agradecer mais uma vez. Obrigada a todos que acompanharam também. E esperamos nos ver novamente em breve, Guilherme. Queria só agradecer, Juliana, mais uma vez o convite de vocês, Fabiana, Renê. Adoro aqui sempre estar aqui, tenho que agradecer ela por sempre organizar aqui, mandar o link e fazer todo o gerenciamento aqui, que eu sei que não é fácil. E estou sempre à disposição, né? Eu acho que vocês conhecendo um pouco mais, né, essas conversas, acho que serve para clarificar mesmo, dar transparência à atuação. E o que vocês tiverem também de estudo aí, que vocês, né, acho que viram um pouco o que eu estou fazendo, que puderem ajudar e talvez me mandar, né, e para eu ter conhecimento também. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô aqui disponível para a gente continuar conversando. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigado, Guilherme. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todos.